estudos apontam, 1 em cada 5 casais terminam seu relacionamento em até 1 ano depois da chegada do bebê. Ou seja, sabe aquele papo fantasioso de que filho pode segurar casamento? Ou que o casal começou a se amar muito mais depois da chegada de uma criança? Há controvérsias. A chegada de um filho, sem sombra de dúvidas, muda a dinâmica de uma família inteira, mas principalmente do casal que decidiu criar junto essa criança. Porque toda a rotina e a dinâmica que existia entre os dois é atravessada por um outro serzinho completamente dependente, que chega muitas vezes deixando essa relação em segundo, terceiro, quarto plano. E um belo dia você se pergunta, cadê meu casamento que estava aqui? Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. A gente já falou várias vezes aqui no Mil e Uma Tretas o quanto é importante e saudável a gente alinhar as expectativas da maternidade dentro da realidade que cada uma vive. Mas para além das nossas expectativas individuais, entender o que o parceiro ou parceira entende sobre a parentalidade que vocês estão construindo é extremamente importante, não só para a criação do filho, mas também para o relacionamento amoroso de vocês. E para esse papo, que é uma treta e que tem várias camadas individuais e sociais, a gente conta com a presença da nossa amada plateia do Mil e Uma Tretas e dos pais do Vicente, a atriz Maria Flor, e o escritor, filósofo e psicoterapeuta, que também é pai do Martin, Emanuel Aragão. Sejam muito bem-vindos. Gente, temos pais na plateia hoje! Como a gente quer, a gente está focada em trazer os homens para essa conversa, então não à toa a gente escolheu vocês para esse assunto, porque o Emanuel tá aí, né, soltando a palavra. Eu espero que alcançando muitos homens, porque a gente acha que a gente alcança mais homens quando a gente tem homem sentado na roda. Ah, mas com certeza. Impressionante, É né? que homem gosta de homem, né? Não é controverso? É, eles gostam mesmo é de homem mesmo. Pois é. Pois é, mas a gente tá aqui tentando fazer eles engolirem a gente, né? Ou trazendo homens na plateia, pra Mas eles a se gente também aproximarem. gosta muito de meninas. A gente gosta. A gente gosta. de meninas, Como é que foi essa triangulação, né? Você já era madrasta, né? Mas eu acho que a chegada de um filho, né? Imagino que seja diferente, não vivi isso, mas a chegada do filho, né? Nessa relação amorosa de vocês, como é que foi essa triangulação? Começando pelo começo, né? A chegada mesmo, eu acho que... A chegada do hospital ou a decisão? Porque eu acompanho vocês e por muito tempo eu sou super audiência do canal de vocês, eu adoro. A gente vibrou muito com vocês aqui. A gente falou, queria já "Caraca, de tudo outras a ver. temporadas. Ai, que bom." Acho que a gente conversa com as mesmas pessoas, eu imagino. Eu via você falar muito antes que você não queria. Né? Ela não fala que ela não queria, não sei, enfim, mas não era que não queria. Você tá dizendo o que eu falava? Não, é porque eu escuto muito isso, mas a Flor disse que não queria. Eu falo, gente, Não, mas é porque teve um vídeo que eu falei que eu achava que eu... Não é que eu não queria, mas que eu tinha muitas faz dúvidas, parte né? do seu funcionamento dizer coisas diferentes, assim, a cada momento, né? É verdade. Faz. Nossa, Então, que ótimo. Não, mas ela é assim, é uma Deve coisa ser bem que eu... tranquilo. Não No começo era mais no difícil, começo agora era ele muito já se sofrido, acostumou. agora eu já acostumei. Ela fala uma coisa de manhã, eu falo de noite, a gente vê se é isso mesmo A gente ou não. bate pra ver se dá. Mas é assim. Mas então a coisa de Ela ser é mãe meio- flutuava muito. Eu sabia que eu queria ter outro filho. Você sempre teve Eu certeza. sempre quis, mas a Flor tinha uma posição ambivalente em relação a esse negócio. Ela queria e não queria. Mas é porque pra mim tinha coisa da madrastice muito séria. E era difícil, assim, porque você é quase você adotar aquela pessoinha. Sim, você com tem que toda estar certeza. afim de abrir um espaço dentro de você pra você se dedicar àquela criança, que não é sua. E tem toda uma coisa muito machista, pelo menos que eu tenho, eu acho, mas eu acho que é uma coisa meio, talvez de todas nós mulheres, que é um resquício da outra mulher, a vida que o seu parceiro tinha antes de você, então ele tem esse filho, ele ainda tem essa relação, então também você desconstruir tudo isso. A Fernanda é a mulher maravilhosa, muito obrigada, Fernanda, por ter me deixado ser madrasta do Vicente. Estou aqui fazendo uma Do declaração. Martim, você é madrasta do gente, eu Martim. tô bem Tá louca. difícil. Tá difícil. Mas assim, a Fernanda foi muito legal durante todo o processo, mas é muito difícil você... E impressionante a gente mudando o tema do episódio pra madrastas, né? Mas assim, eu também, depois que tive a Cora, já me declarei pra mãe da Cora aqui de coisas e espaços que ela me abriu e que ela recebeu bem, coisas que eu, depois que virei mãe, falei, caceta, lembrando de coisas que eu passei por
com ela, principalmente no meio do puerpério, eu comecei a voltar na minha cabeça. Nossa, aquele momento que a Maia tinha 2 anos e pulou pro meu colo na festinha do não sei o quê. Eu comecei a me colocar no lugar, em várias situações em que ela sempre foi maravilhosa. E eu achava que era normal aquilo ali que ela tava fazendo, não tinha ideia Não dá do pra ter tanto ideia, né? que ela Não tava dá. esticando de corda. E de generosidade, de você generosidade. olhar e Mas falar, aí o vou, que é- vou deixar essa outra figura Entrar, também ser importante pro meu filho. Isso é muito difícil, né? Sim. É. Mas o que acontecia sobre a triangulação é que então a gente era um casal dia sim, dia não. Então era a cada 2 dias, né? Quando o Martim tava, a gente não era um casal. E aí quando o Martim não tava, a gente voltava a ser um casal. A gente jantava, conversava, fazia o que tivesse que fazer, essas coisas que os casais fazem. E, enfim, e aí... que fazem, né? Tem gente que nem sempre também. A gente vai chegar lá, vamos chegar lá, vamos Isso chegar lá. Fica aí nesse episódio, porque isso é um tema muito importante. A gente tá aqui pra chegar Faz? lá. Como é que faz? Tá? Mas Diz aí, que então, faz. a gente tinha essa ilusão, eu acho, de que a gente ia ter um tempo nosso. E aí, quando o Vicente veio, a gente tem 2 ou 1, 2 ou 1, 2 ou 1. Então, nunca tem a gente. A gente tá aqui em São Paulo agora, meio que também para poder almoçar junto, sabe assim? Vamos ali, vamos, que vai ser legal. A gente olhou o voo, a volta, a gente falou assim, Cara, essa volta é muito cedo. É, eu acho melhor a gente exatamente. mudar, pra gente voltar mais tarde, a gente consegue tomar um vinho, um exato, drink, que é uma sabe? coisa que não Aproveitar. acontece. Aproveitar que a gente veio pra São Paulo, fingir que a gente tá, tipo, livre. Mas tinha essa coisa de uma certa propaganda enganosa, assim, uma enganação que aconteceu, assim, da gente achar que ia ser de um jeito foi de outro, porque na minha perspectiva, pelo menos, o Martim era mais fácil, mais simples de lidar do que o Vicente. A gente achou que o Vicente fosse dormir, por exemplo. Sim, igualzinho comigo. E aí, no dia 1, sabe, dia 0 Ele já te contou do que negócio, ele falou, não vai rolar. A gente passou as primeiras 3 noites sem pregar o olho, assim. Quando chegou Vicente, vocês acham que foi mais tranquilo, então, porque já tinha tido essa triangulação, a Maria já tá assim, não? Ou foi de novo uma outra experiência? Eu acho que é uma outra, completamente outra. Porque tinha isso, e várias vezes, quando o Emanuel tava com o Martim, às vezes eu não tava com eles. Eu falava, vou fazer outra coisa. Sem culpa. Sem culpa, Nenhuma. vou sair com as minhas E amigas ele não hoje. ficava te chamando, né? E ele não ficava me chamando. Então, eu não era a primeira referência, né? Era o Emanuel. Então, assim, tipo, a madrugada, eu não acordava. Sim, porque o Martim tinha tido o pesadelo. E aí, depois... E aí, a gente foi... E aí, eu via que ter um filho era um trabalho danado. Era um trabalhão, sabe? Então, eu ficava muito, antes da gente decidir mesmo, vamos fazer isso, eu ficava muito assim, cara, não vai dar. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou. Olha isso. Porque por mais que o Martim, né, fosse muito, muito fofo, tem isso, faz birra, na hora do banho uma não quer criança. sair. É uma lógico, criança, entendeu? Zoa tudo. Aí fala, eu não quero sair, eu não quero. Eu falava, ai, gente, que saco. Porque quando é seu filho, você tem que entubar, não tem jeito. Você escolheu aquilo, você botou no mundo. Quando não é seu filho, Mesmo assim, você solta um que saco, ou não? Não, super. Ou não? Porque ainda assim você fala, que saco, vamos sair do banho. A água acabou, ó. Mas aí você... E até pra você falar que saco, ou pra você ficar estressado, aí ou pra... vem Você tem mais... Culpa né? e mais... Não, e também mais autonomia de falar, Sim. cara, você tá chato hoje, vamos sair desse banho, não dá mais, para com esse chororô. Tipo, né, quando não é, né, enteado, você já é mais, Claro. né? Hoje em dia não, que eu já tô... Hoje em dia ele já é outra Hoje em dia já é outra relação também que eu tenho com o Martim. Vocês estavam conversando, muito... quando que a gente começou a se gostar? Aí você falou... Ai, que amor. Aí o Martim falou, acho que tipo quando eu tinha uns 6, 7, mais ou menos, eu parei de odiar você, e aí... essa semana. Mas aí a gente não falou do momento em que você tá falando da dificuldade toda, talvez foi ali aquele momento que eu peguei algum vídeo seu dizendo que talvez você não queria... Exatamente, eu vi a dificuldade de ter um filho. Então Passar eu por ficava isso. muito pensando, cara, será que eu quero essa treta? É uma mega treta, é a maior treta. Será que eu quero isso? Será que eu quero isso? E aí eu demorei muito pra admitir, pra falar, cara, vamos lá, vamos fazer isso, assim. Vamos fazer isso. E aí eu acho que a gente entra no que aonde a gente quer chegar aqui, porque o seu enteado já fez ter uma ideia do problema. Lá em casa foi propaganda enganosa que minha enteada era amorosidade pura, 0 resistência, dormia 13 horas por dia. Eu falava, nossa, nasci pra isso, como é fácil esse negócio de maternidade, que coisa maravilhosa. Aí veio minha filha pra falar, gata, deixa eu te explicar que cada criança é uma criança. Então eu queria entender, no momento em que chega o filho de vocês, por mais que você já tinha um ensaio ali antes, né, com
a sua madrastidade ali, de saber que é difícil, na hora do valendo, que triangulou com o filho de vocês, quais foram os primeiros sustos para além de que vocês já descobriram que não dormiriam mais por 3 meses? Eu acho Ou que mais, né? isso é uma coisa do Vicente que é uma coisa bem específica, assim, que ele não vai aceitar nada dado, assim, sabe? É assim, ele vai falar, não, por princípio, é o princípio de funcionamento dele. Fala fazer isso, ele vai falar, vou ao contrário. Ele é que signo? Ele é aquário, mas não sei o que isso quer dizer exatamente. Mas enfim. Não, só curiosidade se era ariano aí mesmo. tem isso que... Então, tudo é mais difícil. 100% das coisas... Não tem uma coisa que você fala, esse tênis. Ele fala, não, eu quero Não outro negocia. tênis. Não tem, cara, tudo. Então é um negócio complicado. E aí tem uma situação que eu acho que pesou muito pra Flor, que é... Ela virou o primeiro objeto dele. No caso do Martim, ela era o terceiro, né? No caso do Vicente, ela virou o primeiro. Então, a demanda sobre ela é um negócio que ela não conhecia, não sabia que existia esse grau de demanda. Não dá para saber, né? Eu nunca fui mãe, obviamente, mas quando eu estava com o Martim e com a Flor, eu era o um e ela era a outra. E aí, eu acho que é essa dificuldade dessa triangulação que a gente não tinha nesse formato que a gente passou a ter. E que é muito difícil. E uma outra coisa que para mim, pelo menos, bate, que é assim... Quando o Martim está comigo, eu sou pai dele e as regras são as minhas regras. Quando a gente está com o Vicente, os dois, aí tudo é briga entre a gente. É assim, não é assado. E a gente vai discutir sempre. Então, vai comer? Não precisa comer. Vai tomar banho? Não precisa tomar banho. E aí ele saca isso, né? Ele sente o cheiro do mesmo. Sim, com certeza. E aí ele começa a fazer um negócio lá que é, cara, eu vou acabar com vocês. E quando não é um, é o outro, eu vou pra cá, vou pra lá. E a gente fica desesperado e rapidamente a gente tá brigando um com o outro. Então, até a gente entender que a gente, cara, deixa, vai você não tá... Ela não tá de sacanagem com a minha cara. E ela pensa, ele não tá de sacanagem com a minha cara, a gente tá tentando. Isso é muito difícil de pensar, né? Várias vezes. Assim, que você fala, cara, ele quer me sacanear. Não só ele, o pequenininho, mas o grande também, né? E da gente entender que tinha essa dinâmica e que a gente ia ter que, tipo, na hora de dormir, falar, e aí? Aquela hora, o que rolou? E tentar fazer isso quando a Flor não dorme antes de eu chegar na cama, que é a regra padrão. Porque a minha prioridade a prioridade da Flor é dormir. Então, Isso é uma coisa eu muito acho clara. que essa dinâmica de triangulação específica e da compreensão de como que vai ser. Então a gente passou às vezes a fazer coisas assim. Cara, então hoje tá contigo, vai. Isso hoje aí, o jantar é com o papai. O jantar é com o papai. Ah, eu quero sei lá o que, cara. O jantar é do fala papai. com ele o papai aí que sabe. O banho, aí ele o banho come, ele come bananada com garitos. Esse é o jantar. E eu, Cara, também ficar de boa com isso. Falar, não vou ficar, mãe. Desde o começo foi assim ou foi um caso? Não. O negócio da alimentação, eu fiz todo. Tem que comer, come com a mão, BLW, não sei o que, é BLW? É maravilhoso que a gente esquece. Aí é maravilhoso, né? O que tava na ponta da língua antes. Antes agora tinha eu nem sei, tinha um aplicativo, coisa e tal, sei lá o quê. Aí comeu isso, comeu tudo certo, não sei o quê. Aí ele provou, ai, hoje ele provou fruta do conde. Tipo assim, hoje em dia, amiga, vai. Mas deixa eu só voltar aqui o negócio da chegada. Eu acho que primeiro todo susto, né? Vocês sabem de ter um bebê, é muito susto, né, gente? É um negócio Que assim. isso? Mas fica à vontade pra dar o seu relato. A gente vai gostar. O que tá acontecendo? De repente tem um bebê, né? Você tinha uma barriga, que você tava bem já, você tava acostumada àquela barriga, você tava se achando bonita, sei lá, né? Tem gente que não, mas assim, eu me achava muito bonita. Olha que legal, essa barriga, ele mexe, olha que incrível, não sei o que. E de repente ele sai de você e ele vira um outro. Ele não é mais parte de você. Ele é uma outra pessoa que chora, que te chama, que te exige, que você fala, meu Deus, e agora? Não consigo, não tem mais força. Precisa conhecer. Não, e o outro que você precisa conhecer. Eu né? desesperadamente preciso de ajuda. Exatamente, você não conhece, você não sabe não como sabe ele nada é. sobre Nada aquilo. sobre Você vai ter ele. que aprender do zero. Do zero. Então isso, eu acho que a gente teve uma parceria, acho que a gente tem uma parceria muito boa, assim, mas acho que a gente teve uma parceria nesse sentido, né? Você me ajudou muito, por exemplo, na amamentação. Te ajudei, Maria Flor. A terapia, casal. Na amamentação é uma coisa que você só podia me ajudar mesmo, né? Na criação do Vicente, não. Você faz ela comigo, mas a amamentação, o Emanuel realmente, ele pegava o meu peito e fazia assim, ó. Tipo, e fazia assim, eu falava, caraca, cara, não vai dar, não sei o quê. Então, foi... E ele já tinha visto isso tudo acontecer. E eu tava um pouco eu tava assustada. Como é que vai ser isso? Como é que ele vai realmente acordar todo de hora em hora?
Isso não vai passar? A gente tinha Ele um não vai caderninho do dormir? peito, direito, esquerdo, direito, esquerdo, Sim. direito, Ah, vocês esquerdo. também tinham, de né? hora em hora. aplicativo fazer. Cara, a gente tinha um caderno, era desesperador mesmo, É assim. desesperador. Era É desesperador, é Meu filho foi desesperador. fazer o intervalo de 2 horas de amamentação com 3 meses. O Vicente O também. Vicente também. Teve uma hora que eu comecei a chorar. E foi porque Sim. a Flor ia comecei a enlouquecer de chorar, fato. eu ia E eu falei, enlouquecer. cara, a gente vai ter que tentar intervalar isso, porque senão ela vai enlouquecer. Mas é de enlouquecer, É, gente. não, total. A gente falou outro dia, privação de sono, né? É tortura. É tortura. Tipo assim, é literalmente Método de usado em tortura. torturas. Não, então, total. assim, E a Por mais que a Flor tem gente uma relação tenha a com sono ajuda muito importante, dos assim. hormônios todos, né, que ajudam a gente Sim. a fazer esse Diferente negócio de uma pessoa na acontecer, condição normal, né? Mas assim, mesmo assim, chega depois de 2 meses, você já tá assim, cara, eu preciso dormir. Sim. Então eu acho que isso foi incrível, assim, porque chegou uma hora que eu precisava dormir, o Emanuel pegou e falou: você deixa comigo, a madrugada é minha, você vai dormir. Mas Então não deu vocês não certo. Mas tiveram não deu aquela certo, sensação. não deu certo. Porque acho que pelo menos eu escuto de 90% dos homens que tem aquela fase bem desse início mesmo, que a mulher não deixa o pai ser pai, né? Não deixa ele simplesmente porque acha que a melhor eu teve um que fez assim, ó. E ela só olha pro lado. Porque eu escuto isso muito Nunca do aconteceu pai. comigo. Então, pelo visto não aconteceu. Mas eu acho Pelo que... contrário, o eu Emanuel acho- era o referência. saber. Ele era o Porque- cara que sabia, porque ele já tinha porque ele tido. já tinha Então, tudo igual que em ele casa. falava, eu falava, ele deve estar certo. É que também tem uma coisa, eu me separei, o Martim era muito novo. Então eu fui pai a partir da separação, já era guarda Você compartilhada, ficava com seu eu bebê ficava com meu sozinho. bebê. Então tinha isso de todo esse esquema do bebê. Você fez sozinho Eu durante fiz muito sozinho. tempo. Quando eu escuto isso vem muito num lugar, um dos dilemas dentro dessa relação nova que se instaura, né? Sim. Dessa triangulação, onde o pai já perde o protagonismo, entra uma terceira pessoa e onde ele não consegue exercer A ou mãe tentar reclama que ele exercer não faz. a profissão Não, eu acho que do, essa é a do regra, pai, isso é o que eu porque mais aí escuto vira também. um grande Sim. problema, é um grande primeiro problema ali dessa Isso chegada. aconteceu com a gente um pouco mais adiante, quando eu comecei a entender que o Vicente queria mais ficar com a Flor e eu pude me retirar e reclamar que estava sendo retirado, sabe? Pô, mas ele não quer ficar comigo. E aí eu comecei a fazer isso, mas isso alguns meses na frente, já não mas foi aí aí ele no já era começo. grande. Aí já era grande, ele já estava pedindo a mãe e tal. Não, mas aí ele já tinha um ano e tal. Não, e a mas gente já mas- voltou pra superfície também, né? Porque eu acho que isso da gente ser madrasta antes, o meu marido, eu também trazia nele uma confiança muito grande. Tipo, a unha corta você. Porque ele Também ficava mesma com a minha coisa, enteada ele que desde que cortava. nasceu. É. Então eu falei, ele já sabe. E eu tive um blues, quero saber como foi seu puerpério, que abriu um buraco. Então eu falei, ele era minha segurança. Quando fiquei segura e voltei pra superfície, a história se repetiu. E daí eu acho que entra nesse lugar, que é isso que a Tayla tá falando, que até que a plaquinha levante aí a tetinha pro sim, a tretinha pro não, que é a mãe quer que o pai faça, mas quando o pai faz, a mãe reclama. Sim. Acontece ou não Do acontece jeito com que vocês? tá Olha lá, ó, fazendo. sempre... Ah, não, ali tem treta. Não, se é sim, Se é sim, é se o é peito. sim, é o peito. É. Então aqui é não, porque até porque foi ele que fica, né? Ele que fica até mais. porque o nosso saque do pai hoje vai vir aqui contar a história diferente. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Então traz esse lugar diferente quando você fica mais segura. E aí vocês, até hoje você fala que vocês se encontram no meio do caminho ali em algum momento para bater uma cara. Vocês combinaram, fizeram alguns combinados para essas discordâncias na frente da criança, para se proteger um pouco mais dessas situações? A gente segue fazendo, né? O tempo todo a gente está falando, cara, isso aí a gente não pode fazer. Olha só, quando rolar isso, vamos. A gente A não gente tem. nunca faz na frente dele, né? A gente já discutiu mas na frente, é raro. mas Geralmente é raro, a gente segura a onda. Hoje em dia a gente segura a onda. Hoje em dia a gente segura a onda, mas tem a ver com cansaço também, que é um outro assunto super geral, né? Assim, que é a vida é muito atravessada por muitas coisas, a gente fica muito pouco tempo junto, na verdade, tá sempre exausto, e aí vai de noite, e de noite o Vicente é a hora mais difícil dele, é a hora que a gente tá mais cansado, é a hora que a gente se reencontrou depois de um dia, ela falou que quer contar algum negócio, eu quero contar algum negócio, e ele tá falando. Então, ali dá ruim. Assim, a frequência de, a frequência de dar ruim de noite é assim muito maior do que qualquer outra hora do dia. Eu acho que nesse sentido a gente foi meio diferente, porque o Emanuel era a minha referência de saber de como lidar com o bebê. Então, tudo eu falava assim, mas você acha que você acha que eu tô bem? Você acha que eu tô razoável? Eu posso... Você ainda fala isso, amor. Ontem você mandou mensagem, fiz tal coisa, o que você acha? Ontem eu mandei. Ai, que legal. Então você não teve aquela sensaçãozinha do tipo, que muitas mães também vão perguntar, quem sentiu isso, tipo, você já me deu meu filho, o que você tá fazendo aqui mesmo?
Porque Elas não vão assumir aqui na frente dos Ai, maridos. mas passa, isso passa. É uma coisa. Ah lá, tem gente assumindo sim a cabeça. Assume. É uma coisa momentânea, até do hormônio, nananina, que passa. Mas tem muitas mamas, aliás, de novo, volta dentro da minha bolha, minha realidade, aos 90, que todas tiveram esse momento de tipo. Sai daqui, o que você tá fazendo aqui mesmo? Eu nunca tive isso, não. Por que você tá... Aí eu tive, de novo, foi muito rápido, assim, uma coisa mais assim, você já me deu meu filho. Eu acho que a Flor ela quer que eu suma, mas é por outras razões, né? Não é relação... várias vezes eu quero que você suma, mas não tem a ver cara, com não é eu necessidade. odeio você, não é sobre o filho, assim, acho que mais isso... Quem teve essa sensaçãozinha de você já teve meu filho, já me deu meu filho, o que você tá fazendo aqui mesmo? Eu tenho... Estou sentindo isso agora. Não, tá, então... Uma pergunta. Mas vai, fala. Você quer falar mais? Não, a nossa você terminar também aqui, a gente conseguiu, que é muito difícil, porque é isso, a gente fica muito apegado com o filho, né? Aquele serzinho fica ali se alimentando de você, você tá fazendo ele sobreviver, tipo, é muito poderoso, é uma conexão muito louca. E aí, de repente, você fala, cara, não, eu preciso também abrir espaço pra esse cara ser pai, porque a paternidade, ela é uma coisa que, ou ela é uma briga, ela é realmente você separar aquela dupla mãe-bebê. Você vai ter que entrar. O pai, no caso, né? Ou você briga por esse seu lugar, ou o seu lugar não vai existir. Com certeza. Porque, assim, não é que nem mãe que você pega e bota no peito. E o peito é uma conexão ali muito, muito doida. Ou você, entendeu? É outra parada. Então, eu acho que teve... Mesmo, é uma construção danada, né? E eu acho que... Não que a gente não seja, porque a gente também vai construindo... Hoje em dia, né? É super uma relação que você vai ali... Porque já são outras demandas. Mas eu acho que o pai, ele investe naquilo, ou é meio isso. Você fala, ai, cara, por que esse cara tá aqui? O exemplo disso, assim, era a coisa do mamar de noite, né? Chegou uma hora que a Flor precisava dormir, de fato. E aí eu falei, cara, eu vou tentar tirar um mamar dessa madrugada, então vamos tirar leite e tal. E aí o mamar de 1 da manhã eu tento fazer. E aí o Vicente queria me matar, assim, de raiva, assim, ele berrava, jogava coisa, assim, e eu falava, deixa eu tentar fazer isso. Sim. Você quer dormir, deixa eu tentar fazer isso. 2 horas de guerra, mas guerra física mesmo, que o Vicente é desse, assim, é violência. É divertido até, porque ele é intenso, mas aí a Flor daí entra no quarto, sabe? E fala, não, para com isso. Eu falo, não. A gente quer que vocês façam, mas a gente poxa, não sabe se quer tanto também, né? Meu filhinho tá sofrendo e tal. Aí cara, teve um dia que eu entrei, aí a gente teve essa briga. Essa briga foi muito séria. Eu falei, então você nunca mais conta comigo pra nada. Mas, enfim. Drama. Mas... De onde veio o drama do Vicente? Não sei. Não, descobri agora, não sei. Mas aí isso é uma briga séria. Mas isso é uma coisa que eu vou sempre falar, cara. Você ter tirado nos 7 meses, você ter tirado o mamar da noite, foi assim, salvou minha vida. Mas eu tô falando porque isso é uma luta, essa entrada, assim. Não é, vem papai, não rola isso assim, desse jeito, né? É um processo mesmo que você tem que querer fazer. Se não quiser fazer, você pode não fazer. E é muito mais confortável e é muito mais comum o pai que dá 3 passos pra trás, igual você deu exemplo aí, reclamar que tá sendo excluído, mas ao mesmo tempo tá no conforto da exclusão de pegando a mochilinha dele indo correr. Exatamente. Indo jogar bola. Malhar, jogar bola, indo malhar. tomar um shampoo. Coisas que eu não faço, só pra deixar claro. Por exemplo, não tenho amigos, não vou correr, não jogo bola. Eu só cuido das crianças e trabalho. Tô vendo meu marido dando esse depoimento. Mas é sério. Falando neste lugar, né, eu parei, outro dia, essa semana mesmo, eu parei pra pensar, falei, gente, que loucura que é essa escolha diária de estar juntos nesse casamento. Porque, de fato, quando o Renato me conheceu, me escolheu e me pediu em casamento, casou comigo, eu era outro ser humano. Sim. Outro ser humano completamente diferente. Pode ter pessoas que não mudem tanto. Eu sou outra pessoa. Não penso igual, não falo igual, minhas escolhas são outras, meus sonhos são outros. Não gosta das mesmas coisas. Não gosto das mesmas coisas. Até a profissão eu tô meio que... Então, assim, eu sou outra pessoa. Então, assim, e ele... mudou, obviamente, ele mudou essas escolhas do futebol, do pôquer, ele deu uma mudadinha, mas é outra coisa. A vivência realmente da mãe é completamente diferente do pai. Biologicamente falando, é diferente. Então eu olho e falo, caraca, ele é outra pessoa, eu sou outra pessoa, e que foda realmente esse ajuste diário e essa escolha diária de estar junto e amar essa nova versão. Mas é muito difícil. O Japa tá assim, tipo, sofrendo eu também com também você. vi, Você viu? Ele tava
Como é que é hoje, tipo, pra vocês, né? Cara, Maria, você vê a Maria uma pessoa completamente diferente? Super. Num sentido psíquico, afetivo e tal, totalmente diferente. Assim, às vezes a gente para e fala, várias vezes a gente faz isso. Lembra 10 anos atrás, cara, como era, onde a gente olha as fotos e fala, caraca, olha quem era você, quem era eu. É muito impressionante, mesmo. Mas de um ponto de vista prático, você continua sendo... O rumo da flor continua mais, eu acho, mais eu mudei de profissão, né? Por exemplo. Eu mudei, de fato. Virei outra coisa. Porque não dava mais. Mas eu acho que se não fizer isso, se não estiver disposto a fazer essa coisa, essa flexibilidade e descobrir que você pode ser outra pessoa, acho que fica difícil, né? Acho que porque você vai ter que virar, pelo menos em parte, outra pessoa. Isso é incrível, né? Isso é muito legal, na verdade, poder virar outra pessoa, né? Porque, em geral, na vida a gente luta para poder conseguir mudar. Eu sou igual, eu não consigo mudar. A paternidade, maternidade é uma coisa que fala, cara, olha lá, você pode mudar tudo agora. Você pode, né, fazer uma transformação e aproveitar esse fluxo energético que está vindo aí para experimentar a vida de outro jeito, né? Eu acho que é tão legal quando você olha para o outro também e você dá a ele a possibilidade de ser outro mesmo, outra pessoa, diferente daquela pessoa que você conheceu, porque a gente vai mudando, né? Claro, a maternidade eu acho que é uma crise muito grande de quem a gente é, acho que a paternidade também, mas é uma crise e é uma ruptura, porque de repente você olha e fala, eu não sou mais o centro da minha existência. Tem outra pessoa que depende de mim. Eu vivo agora para outra pessoa. Eu me dedico, e aqui no começo, né, até 1 ano, para mim, assim, foi muito uma dedicação total para ele, assim. Eu vivia para o Vicente, para os horários dele, para o que ele precisava. Era tudo para o conforto dele, para ele ficar bem. E aí aquilo te meio, você fala, caramba, então eu não sou o centro do mundo, né? Realmente é uma quebra do narcisismo, assim. Falei certo? Sim. Pra mim, sim. Falou certo. Mas e aí o outro poder te olhar e falar, não é mais aquela. Mas olha, quem é essa figura agora, né? Que tá aí. Olha que engraçado. Olha como é ela com o Vicente, olha, ela consegue brincar. Se encantar com essa versão nova e se estressar e se também encantar. Se encantar, né? Porque é isso, a gente tá junto, né, há 10 anos. Não é mais o mesmo corpo. Como é que você olha esse novo corpo também e erotiza esse novo corpo? Que é uma outra coisa. Como? Pois Contem pra porque gente, ele os dois. tem... Queremos esse depoimento. Porque eu acho que as nossas histórias também estão, né, nos nossos corpos, Com certeza. assim. Então, Depois claro... do filho, então... Então, é claro, o seu peito tá mais caído? Pode ser que sim. Você tem mais, sei lá, mais barriga, mais celulite, mais... Mas o que que isso também interfere? Porque você não é mais aquele objeto, né? Aquele lugar de... A mulher é o objeto, então, de desejo, aquele objeto meio estereotipado, tipo, tem que ser perfeito, tem que ser magro, tem que ser nananana. Você não é mais aquilo. Então, se você não desconstruiu isso também dentro da sua relação com aquela outra pessoa... Essa relação não vai prestar, porque você tem que desconstruir o outro, não tem jeito, né? Não é mais o apaixonamento, não é mais a idealização, aquela figura é aquela figura. Não é mais, virou outra coisa, agora é a realidade. E não tem nada mais real do que você, cara, ver uma pessoa parindo uma outra pessoa. É a realidade assim, nua e crua na tua cara, sabe assim? Você vai, sei lá... É a intimidade. É uma intimidade muito, muito, muito avassaladora. Profunda, muito avassaladora, terrível quase, né? Terrível. Você meio que dá uma esquecida que aquilo aconteceu, totalmente indecente. Então, eu acho que é bonito também essa passagem da relação, né? Se você não faz essa passagem, acabou a relação, realmente. Eu acho maravilhosa, eu acho que é isso que a gente estava falando, sobre o processo, né, do ser humano, né? A gente vem para evoluir, para aprender, para mudar, é óbvio. O filho vem para transformar isso. Primeiro, o casamento, né? Todo tipo de relação vem para essa evolução humana, principalmente a do casal. E os filhos vêm para essa mudança mesmo. Você se dá a oportunidade de evoluir, crescer, olhar aquele espelho gigante na nossa cara para a gente realmente evoluir e aprender. Mas é muito difícil, isso precisa de muita maturidade para conseguir entender que essa intimidade é erótica, é maravilhosa e é um processo lindo. E vai te levar a lugares que aqueles primeiros encontros jamais te levariam se vocês não passassem por isso. Exatamente. Né? São lugares muito, muito, muito profundos e muito maravilhosos. De uma relação.
Às vezes a realmente gente fica... construção, né? A gente tava olhando uma amiga nossa que começou uma relação nova, né? E ela postou um vídeo, tipo, sendo muito feliz com tal. Aí eu olhei e falei, será que isso aqui, acho que a gente não sente mais não, né? Eu olhei pra ela e falei, será que dá pra gente sentir isso aqui ainda? Com os nossos maridos, obviamente. Sabe aquele apaixonamento do você acabou de ver que você transa 5 vezes no dia, Mas ela 10 vezes no postou dia? tudo isso? Ou ela- Não, ela mandou num o- grupo um vídeo, tá. uma amiga nossa, e a gente tava olhando esse vídeo juntos dela fazendo uma viagem, e ela tem filhos, Aham. e se separou e tal. Sim. E a gente olhou e a gente falou, acho que só separando, né? Pra gente sentir isso aqui, tudo que a gente tava... Dá? Será que dá? E eu arrisco dizer, quero ouvir sua opinião aí, com a teoria, e com a prática também, lógico, mas... acho que isso no meu casamento, depois do meu filho, com toda a nossa história até aqui, isso eu acho que eu não vivo mais, mas eu acho que eu vivo outras coisas que também são maravilhosas em outras camadas e E que profundidade. ela não vai conseguir viver agora. Que agora não, se ela encarar, passar por tudo que a gente passou. Exato. E eu digo mais uma coisa. Eu acho o apaixonamento é uma maravilha e tal, mas ele é fácil. Ele é fácil? É fácil. É. De viver ele. É fácil? Apaixonamento é fácil. Claro, Você se apaixona, paixão. você pode Você não viver. tem que fazer nada. Você não tem que nesse fazer caso. nada. Ele tá ali sim. acontecendo Não, em mas você. é que ele é muito atribulado. Ele é atribulado, ele é sim, confuso, sim. mas você tá Pra ali, acontecer, você ele é se fácil. deixa, Não você tem se deixa sim, ir, sim, sim, né? sim. Não tem trabalho, não tem Tem tipo trabalho. assim, vamos lá, vamos acordar hoje, como é que é seu horário? Você vai pegar na escola? Não, eu sim. vou buscar não sei o quê, e no meio disso você conseguir dar um beijo que é mais ou menos legal. Né? Sim, sim. Ou você conseguir se beijar durante beijar o dia. de língua, né? Beijar de Tipo língua. assim, Várias oi. vezes eu falo assim, cara, vamos beijar de língua, porque, tipo, já tem um dia. Claro, passou claro. muito tempo, Todo- né? Quem aí passa por isso? Vamos se beijar de Vocês língua estão que faz beijando de tempo? língua, galera? Aí, todo mundo. É, lá, todo mundo. Galera, Mas, ó, é o casal que ainda não tem filhos. Isso quer dizer, ele tem e ela é madrasta, tá? Então eu vou ter que dar essa... Vamos chamar o saco? Vamos chamar o saque. E pra falar Mas dessa... calma, ele não respondeu. Eu queria a resposta do Emanuel. Ah, desculpa. Sobre a paixão Não, e tal. se você claro, acha possível, claro. É, que eu tenho então. certeza que a audiência fica com ódio, que quando a gente ama muitos convidados, a gente fica falando muito em cima deles, que a gente quer saber tudo. Não deixei você responder, não deixamos. Eu acho assim, acho que tecnicamente a paixão acaba, né? Acho que isso é uma realidade que a gente tem que aceitar, assim, em termos bioquímicos, simbólicos, narrativos, aquilo é o começo. É fantasiar o outro, é idealizar o outro, é não saber do outro, é se ameaçar pelo outro, é poder perder o outro, porque o outro vai saber quem você é. Meu Deus, como é que vai ser isso tudo? Isso passa. E tudo bem, eu acho que o lance é entender a paixão como uma porta de entrada para uma outra parada, né? Que vai acontecer a partir daí. Que é uma relação, que é uma construção, que é um trabalho, que é... A gente fala muito dessa coisa da paixão ser uma escolha inconsciente, uma escolha que acontece na gente, né? Não é a Faz gente uma que faz. projeção Mas eu tô nossa. falando, o que faz a gente se apaixonar não é uma escolha nossa. Eu vou me apaixonar por essa pessoa. Não dá pra não fazer é isso, mesmo, né? porque eu já tentei Mas apaixonar aí a várias partir pessoas. daí a escolha é uma escolha que você vai ter que fazer, né? A escolha da relação é uma escolha que é feita por você, não em você, né? Então já é uma diferença muito séria. E agora, eu acho que o mais complicado pra gente na nossa vida é aceitar perder essas coisas para poder ganhar as outras, sabe? A gente tem muita dificuldade de falar, cara, perdi isso aqui, eu não tenho mais isso aqui, mas eu vivi isso aqui, mas não tenho mais. Agora, se eu não tiver mais, eu posso ter uma outra coisa. Se eu ficar agarrado nessa coisa que eu perdi, que eu não aceito perder, tipo a minha individualidade, ou o meu apaixonamento, ou o meu corpo de 30 anos que não é o de 40, ou a minha cara, ou o que quer que seja, se eu não aceitar perder isso, eu não tenho condições de viver o que vem adiante. E eu acho que o processo de amadurecimento é aceitar essas perdas para poder experimentar essas novas coisas que podem ser muito interessantes, mas que não são a mesma coisa, entendeu? E pra falar mais dessa treta que é a vida do casal depois que um bebê chega, vamos pro quadro Saque da Mãe. Lembrando que se você quer participar da nossa plateia do 1001 ou do Saque da Mãe, é só preencher o cadastro que está na descrição do vídeo. E hoje, na verdade, a gente vai ter o primeiro saque do pai. Quem vai entrar na nossa conversa agora é o Thiago. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Nós temos uma relação meio relâmpago, né? Foi uma coisa assim super rápida. Logo a gente já estava morando junto, casou. Então a gente viveu aquela coisa da paixão, muito rápido, foi muito intenso. E aí a criança. Em quanto tempo? Em um ano? Um pouquinho menos de um ano, né? E aí, claro que ela teve um papel até que tranquilo, mas mudanças de humor. Então tudo aquilo que a gente viveu muito rápido, muita força, foi um degrau para baixo, assim, rápido também. Porém, a gente
tem uma consistência não é uma consistência que eu diria, uma parceria muito forte. Eu vim de um universo cheio de mulheres, eu nunca quis, e é muito estranho o que eu vou falar agora, porque eu nunca quis casar, nunca quis ter filho, não foi uma escolha minha, mas com ela foi assim, a hora que ela falou pra mim que estava grávida, eu falei, não, vamos nessa, é isso. Aí a gente já nos prontificamos, casamos, e a gente conversa muito. Então, quando a coisa deu uma caída, a gente sempre conversou muito. A gente a gente é muito parceiro, né? A gente troca muita ideia, a gente consegue resolver as coisas no Mas acho papo. que uma coisa muito legal, antes da dinâmica, né, de ter caído e tudo, é contar a dinâmica da família de vocês. Porque você tem uma esposa policial e isso é muito legal. E ela que... E aí, como é que é a dinâmica? Quem é que fica em casa e quem é que sai pra trabalhar? Porque... Então, eu sou o pai que fica em casa 24 horas com a criança. E eu não tive pai presente, nem no meu RG eu tenho registro dele. Então, eu acho que eu tô tentando trazer isso para minha filha e para a próxima também que tá chegando. Justamente isso que supostamente me faltou, esse papel masculino na vida dessa pessoa, né? E é intenso, eu fico com ela 24 horas, eu amo, tanto que no terceiro mês que ela tava... assim que ela só foi mexer com a criança no terceiro mês, eu não deixava. Os primeiros meses eu fazia tudo, eu tinha inveja. Eu queria que essa criança saísse logo para eu poder amar ela, para eu poder fazer o que tinha que fazer ali e poder tentar ser aquilo que eu não sei se faltou, porque eu não considero que tenha sido uma falta, porque se não estava lá, não fez falta, né? E é isso, eu fico o tempo inteiro lá, ela trabalha demais e é uma satisfação enorme, é uma parceria, é muito bom, eu sou muito feliz com essa situação. Fofos. Você me lembrou de um depoimento de um episódio... Foi ela, marida? Não. Ah. Lá atrás, onde... qual foi o pai que falou... Perdeu a mãe faleceu. E quando ele se viu ali na função pai, vivendo a paternidade né, íntegra, ele olhou e falou, eu estava perdendo tudo isso aqui? Não, foi o Rafa Stein no episódio de luto. Não, foi Foi no episódio de luto que quando a esposa Sim. dele, ele foi obrigado, não foi uma escolha. A esposa dele teve um diagnóstico, foi hospitalizada e aí ele se viu obrigado a Sim. exercer a função de pai, que E ele saía falou- de manhã e voltava com as crianças Sim. dormindo. E quando ele se viu ali, ele falou, meu Deus, era tudo isso que eu estava perdendo. E ele fala uma coisa muito linda para os pais, né, no episódio. Ele fala, vocês não têm noção do que vocês estão perdendo. É a Exatamente. coisa mais maravilhosa do mundo. maravilhoso. É tipo, é incrível. Eu não fazia Você ideia, me eu não dando fazia esse ideia. relato me lembrou do relato Nossa, dele, deixa da eu perguntar uma força do coisa. relato lembrança dele. mesmo, Não, eu fiquei curioso aqui. Posso perguntar uma coisa? Claro. Esse pai que você não teve, você fantasiava a figura do Algumas pai? poucas vezes, porque eu frequentava muito a casa de um amigo, né, que eu tenho até hoje, que inclusive é o nosso padrinho da primeira filha, e esse cara representou para mim uma figura masculina na minha vida. E eu nunca sentia falta, porque minha mãe, cara, do jeito dela, aos trancos e barrancos, ela conseguiu me proporcionar tudo que eu precisei. Sim. Então eu fantasiava, mas ao mesmo tempo eu tinha uma referência a outra. Eu sabia mais ou menos o que né, como deveria ser, assim, né? Sim. Mas eu nunca senti uma falta, uma necessidade, Porque você nunca teve a relação pra... Sim. você não vai sentir falta de algo que você nunca teve, Sim, assim. sim. Dificilmente isso vai acontecer. Uau! Vocês sentaram e conversaram, tipo, então você topa ficar em casa e eu sair pra trabalhar, ou foi natural? Foi natural. Vocês tiveram esse Foi momento? natural. Ou você já desde a barriga já falava, eu quero, eu Não, sim. fico? Eu cantava, eu sou músico também, né? Então eu fazia das baladinhas daqui de São Paulo à noite durante muito tempo. Eu parei. Eu brequei esse momento na minha vida. Você fez pra o que a maioria das mães fazem depois Mas que não, os é que filhos... a minha renda não era só essa, né? Tinha um outro CLT também. Eu tinha, né, na época, 2 empregos. E eu encerrei esse momento musical na minha vida. Não por completo, assim, mas porque eu ficava sexta, sábado e domingo fora de noite. Não tinha como. Eu tava fazendo a galera se divertir na noitada aqui. E agora, quando ela fala, tô grávida, eu parei de fumar. Eu fumava. Eu falei, agora eu vou desistir de fumar.
Comecei a dar olhada, porque uma coisa que os homens não fazem muito é olhar para a própria saúde, né? Às vezes vai deixando, vai vivendo e vai tropeçando e vai indo. Comecei a olhar mais para dentro, comecei a tentar... Eu mudei, literalmente. Você falou que você era outra pessoa, né? Eu sou outra pessoa, completamente outra pessoa. Eu já gostava um pouco de cozinha, agora eu fico full time na cozinha e é isso. Eu simplesmente larguei minha vida e falei, agora eu quero viver full time aqui a paternidade. Foi uma escolha consciente, assim. Só um adendo, né? Como eu já trabalho na PM, né, há 9 anos, então, assim, pra mim sair agora, sabe? O que eu vou fazer? Tipo, é muito difícil, né? Você encontrar alguma outra coisa nesse caminho. Então, a gente falou, não, eu vou continuar no meu trabalho, porque é isso, a minha fonte de renda é essa, e vou continuar trabalhando. Só que é isso, são muitas horas, né? 12 horas por dia, vários dias na semana. Então, eu acordo 4h50, vou trabalhar, e às vezes ela tá dormindo, eu volto, ela já tá dormindo, né? E aí você já cuidou da casa, já fez a janta. E aí, depois que eu voltei a trabalhar, né? Depois da licença maternidade, eu dei uma piradinha, porque eu comecei a sair, e aí eu falei, gente, eu tenho que sair pra trabalhar. Ela ficou em casa, eu não vi as coisas que ela fez. Sim. A primeira vez que ela fez isso, a primeira vez que ela fez aquilo. Eu ficava vendo pela câmera, né? Pela babá eletrônica, ou ele me mandava, porque era o jeito de eu estar participando ali, né? Você participou bastante. Ai, gente, sim, mas não é a mesma coisa. Ser tão fofo, pelo amor E de aí, é isso, né? Tipo, a gente aprender a ressignificar, né? O nosso casamento em meio a toda essa loucura. Então, peraí, quem sou eu agora, né? Depois que eu me tornei mãe, depois que eu voltei a trabalhar. Quem é ele agora e como é que ele me via, né? Porque eu não era mais a namorada, mas eu acho que no caso de vocês é até mais ao contrário. É mais como você vai passar a ver ele agora, isso. Porque ele que tá dentro de casa, abrindo mão de coisas e tal, né? É um movimento meio... Mal sabe os homens o quanto tem um tesão no homem que lava uma louça. Nada me dá mais tesão no homem trocando uma fralda. Meu amor, fralda eu acho maneiro, mas eu troco 1000 fraldas, mas, nossa... Louça é um negócio que é tenebroso. A gente faz, porque mas enfim, tem que ser eu feito. Acho que bom que você tá... não fazer. Que bom que vocês estão aqui contando a história de vocês, para que isso seja mais comum, né? Os casais poderem decidir, mais homens, mais mulheres escolherem estar na rua e pais em casa, que isso seja... Que a gente veja isso acontecer mais vezes, né? Eu queria chamar... A Fernanda, que a Fernanda começou a falar ali no começo, falando, sim, eu já pensei o que ele estava fazendo aqui, já me deu meu filho, mas ao mesmo tempo o relato que ela deu pra gente foi assim, de meu marido, melhor pai do mundo, ele que me deu o desejo, eu quero entender esse meio do caminho aí. É muito estranho, porque a gente tá junto há 10 anos também, há 2 que a gente tem nossa joia, nossa filha, e até então, 8 anos atrás, não era... algo que passava pela minha cabeça. Eu nunca quis ser mãe do tipo... Eu não queria nem chegar perto de criança. Era bem distante mesmo. Mas era um amor tão grande por ele. Era uma relação tão gostosa. Foi natural querer um fruto desse amor. E assim, veio de mim 100%. Ele nunca exigiu nada de mim. E era assim, pra ser. Foi mágico. Até hoje... Eu tô com dificuldade de desgrudar da minha filha, porque ela tá com 2 anos e, como eu falei, o programa me ajudou, porque eu entendi melhor a maternidade e consegui voltar um pouco a ser um casal. Mas antes dela, sempre foi prioridade o casal, independente se a gente ia ter filhos ou não ia ter filhos, qualquer coisa. O mundo era nosso, mas agora tá muito melhor. Então, acho que a gente se torna versões incrivelmente mais fortes, mais potentes. Eu descobri coisas em mim que eu não achei que existiam, assim. Foi incrível. Até hoje a gente está se superando porque tem um exemplo, né, a dar e tem uma vida para cuidar. E a gente vai partir para o segundo em breve, porque... Sério? Parabéns, que legal. A gente realmente se descobriu, assim, porque é gostoso demais. Então, assim... Tirando as tretas, existem, brigamos, eu me estresso. A vontade do segundo foi sua também, do pai também? Ou foi uma leve pressão da mãe? Não, foi meio consequência, né? Conversando, assim, de ter sido legal a primeira.
Ele, no fim, apaixonou também, né? Tu Eu poderia tive... ter vários. Minha mãe teve gêmeas com 45 anos. Uau! Foi gravidez. Já era de risco, mais risco ainda, né? E então eu tinha 15, então meio que ajudei ali em tudo. Não posso dizer criar, mas estava ali o tempo todo. Então eu adorava criança, já tinha tido primos mais novos e tal. E ela chegou na minha vida curtindo, minhas irmãs já estavam com 8 anos, né? Já eram grandes, né? Já eram grandes, Bebezinho, mas então, nem sabia, nunca tinha pego uma criança no colo. Pergunta rápida. Vocês acham que quando tem filho, depois de 8 anos de relação, que é o caso deles, vocês também foram ter filhos depois de uma relação mais longa? A minha foi mais curta, né? Eu tive filho, tinha 2 anos. Eles foi relâmpago, meses. Vocês acham que é mais difícil quando você já tá junto há muito tempo, que daí você já não tem tanta paciência mais, né? Você já tá lá, do que quando tá no apaixonamento e se engravida? O que vocês acham? Não sei, acho que não tem uma regra, mas eu acho que pra gente, ainda bem que a gente esperou, porque senão teria dado errado com certeza. Assim, a gente amadureceu, nós dois, eu acho, muito nesses anos de relação antes desse processo de ter nosso filho. E eu acho que teria dado errado, assim, rapidamente. A Flor não é fácil, nem eu sou fácil, a gente não tinha nenhuma condição no começo de ser pai e mãe. Nenhuma condição. Acho que a gente demorou, você falou, engraçado, que a Fernanda falou de ter medo, né? Eu acho que eu tinha muito medo da maternidade, muito medo. Acho que eu também tinha um certo assim, eu não sei se eu quero e tal, porque dá muito medo, né? Eu queria aproveitar para falar alguns dados para puxar o próximo caminho das perguntas, porque a gente está aqui realmente com referências, graças a Deus, positivas para vocês que falam que a gente, né? Só demoniza. Mas eu vou trazer uns dados não tão animadores, mas assim, como a gente espera muito que esse episódio chegue a mais pais, para dar um parâmetro mesmo, assim, já que às vezes é difícil essa comunicação. Então, aqui dizem que pais e mães de primeira viagem levam até 2 anos para voltar a se sentir felizes dentro do relacionamento com a chegada de um filho. Quando o segundo filho chega, esse número abaixa. Às vezes pode acontecer até 2 meses já esse reencontro desse casal. Gostei desse dado. E essa evolução, né, esse reencontro do casamento vem muito com a evolução da autonomia da criança, né, onde essa dependência totalmente dessa mãe começa a aliviar. Em compensação, em cada 4 mulheres brasileiras, mais de uma apresenta sintomas de depressão no período de 6 a 18 meses após o nascimento de um bebê. Então, papais, paciência. Esse tempo vai passar, né? 1 em cada 5 mulheres termina o relacionamento em até 1 ano após a chegada do bebê. A gente já falou isso muito aqui. E é muito difícil para os homens mensurar o tudo que a mulher está passando. O homem realmente se sente abandonado, tentando encontrar o seu espaço na relação, que agora com um novo integrante. E aí vem toda a exaustão, a sobrecarga da mulher, que na maioria das vezes está trabalhando fora, sendo mãe, cuidando da casa. Então, enquanto a mulher se sentir sofrendo de privação de sono, exausta e sem conseguir se alimentar, tomar um banho direito, dificilmente ela vai ter desejo por esse parceiro. Então você vai saber aí onde você vai entrar nessa, já que você provavelmente vai querer essa relação de volta, tá querendo esse sexo de volta. Como é que foi essa volta e como tem sido essa dinâmica, né, desse reencontro do casal? Eu acho que a volta do sexo é bem complicada. Eu tive cesárea. E a cesárea, ela é... Eu super fantasiei, romantizei que eu ia ter o parto, aí fiz tudo, negócio pélvico, yoga, o negócio todo, eu achei muito que ia rolar. Aí com 7 meses eu descobri que ele estava sentado. E aí a médica falou, é difícil virar, hein? E aí eu chorei e tal, mas falei, bom, é isso, vamos lá. A gente fez muito, não foi assim, a gente fez acupuntura e tal, pra ver se ele virava, fiquei lá, não sei o quê, a gente super tentou, mas... Não virou. Não virou. E aí eu tive uma cesárea. Não virou e não entrou em trabalho de parto também. Não virou, não entrei em trabalho de parto. Fui até 41 semanas e 5 dias, né? Uau. Pra ver se ele chegava. A gente ficava indo de 2 em 2 dias no hospital pra ver se o líquido estava suficiente ou se ia ter que entrar, não sei o quê. Não, aí marcamos, tá, foi. E aí, a cesárea, eu fiquei muito angustiada com a coisa da cesárea, porque é uma operação muito grande, né? É uma coisa gigante. E aí, você fica meio... Pô, tô muito operada, e você tem que amamentar, você tem que levantar e pegar o bebê, e é tudo
dói, você tem medo dos pontos. Então a gente demorou, assim, pra voltar. Demorou, eu acho que... Mas eu acho que a gente não teve pressa em relação a isso. A gente não teve pressa, também, a gente não tava nem pensando sobre isso. Eu também não tava pensando sobre isso. Acho que não. Mas aí chegou uma hora que a gente ficou falando, cara, como é que a gente vai fazer? Aí a gente tentou, né? A gente ficou em algum momento vamos ter que falar sobre isso. Não, a gente até falava, não, a gente demorou muito. Acho que a gente demorou uns 3 meses pra gente falar sobre isso. Porque a gente tava tentando sobreviver, né, gente? Tava tentando assim. Mas que bom que vocês tiveram também essa tranquilidade, essa calmaria. Na maioria das vezes não acontece, né? Não acontece, exatamente. Eu acho que às vezes os homens não conseguem entender. O que aquela outra figura tá passando, na boa, né? não dá pra entender de fato. A gente pode entender que a gente não tá entendendo. Isso é o máximo. Já é muita coisa. Já é o máximo que a gente consegue fazer. O sexo precisa de tempo, né? Assim, de um espaço ali pra você. O sexo não é produtivo, né? Ele não é útil. Nossa, um homem falando isso? Desculpa, não, mas, eu tô sendo escrota, mas assim, porque pra homem eu não sinto muito isso. Eu também tive um parceiro muito tranquilo quanto a isso, mesmo. Mas a maioria dos homens que eu conheço, não, sexo é praticidade. Eu ver uma aqui rapidinho e não precisa desse tempo. É que nunca foi assim pra gente. Eu teria que entrar na nossa história sexual desde o início, acho que não cabe. Mas, tudo bem. Não que seja, bom, enfim. Mas o fato é que demanda uma parada. Eu concordo plenamente com o tempo. Então, e o sexo ele não gera nada. Ele não gera riqueza, ele não gera like, ele não gera viagem. Às vezes pode gerar criança. Pode gerar boletos, ele pode gerar boletos. Então, eu acho que esse espaço de... A gente, então, tem filho, tem que trabalhar mais porque tem filho. Então, é um contrassenso, já que se coloca aí, né? Você vai ter filho e vai ficar com ele? Não, você vai ter que trabalhar mais por causa do filho. Então, é um negócio esquisito que vai acontecer. Isso eu falo muito para as pessoas, entenda uma coisa, você não vai poder parar e ser mãe, isso não é verdade, isso não vai acontecer assim, a não ser que você seja herdeiro e tal, e coisa, mas não, né? Enfim, em geral não é assim. E aí, dentro disso, trabalhar, dar conta das coisas, das crianças, ter que fazer sexo, fica lá no final da história, assim, lá no final. Então, no primeiro ano a Flor estava lá, não estava trabalhando, depois ela voltou a trabalhar. E agora ela está gravando e tal. Ela chega, ontem, por exemplo, chegou em casa, sei lá que horas, eu estava lá com eles, com os meninos, não vou ter essa conversa, entendeu? Sabe, não cabe. Ela está exausta, ela não dormiu, virou e tal, foi para não sei onde. Eu também estou exausto. Não é como se eu estivesse segurando uma coisa, eu sou muito... Não é isso. Eu estou exausto também, eu não dormi também, o Vicente foi lá para a cama, o Martim agora tem que acordar às 6 da manhã para ir para a escola, eu tenho que acordar às 5h30 para acordar ele às 6. Então o negócio está todo mundo exausto. Então o sexo é uma coisa que não é a prioridade da vida. É triste isso, é um pouco triste. A gente deveria transar mais? Eu acho que sim. A gente deveria trabalhar menos? Com certeza, mas isso não é uma escolha nossa em geral, né? Então tem... Mas você acha que realmente o diálogo é importante, né? Eu acho que até quando você fala... Ou vocês não precisam nem de diálogo, vocês já se entendem aí, tá tudo... Não, a gente fala porque, muito. Assim... E até você perceber que vocês não estão transando. E aí falar sobre isso. Cara, a gente não tá transando. Por que a gente não tá transando? Porque a gente tá sem tempo, porque a gente tá cansado, porque a gente tá exausto. Vamos abrir uma janela pra gente transar. Vamos... Claro, a gente... Tudo bem, né? A gente tem privilégios que permitem que a gente faça isso. Mas vamos para um hotel, então, um fim de semana, pra gente conseguir conversar e transar. Porque não é só dar rapidinho, né? É você conseguir estar com o outro, né? Porque o sexo também é uma abertura pro outro. É uma intimidade. É um negócio que se você tá ali só dando uma rapidinha, você pode dar, mas... E aí? É a conexão. Qual é a conexão? Exatamente. Conexão que você tá... Qual é a cumplicidade que você tá gerando com isso? Porque quando você faz o sexo também e é legal, né? Tá ali, você tá presente ali, você... Né, aquilo é um encontro de verdade, você fica... o casal fica muito melhor também. Você fica mais perto pra tudo. Pra cuidar inclusive, quando isso acontece, galera. eu penso, por que a gente não faz mais mesmo? Toda vez quando acaba, por que a gente não faz mais no dia seguinte? Já, pelo amor de Deus, tô exausta. Ontem, pô, já garantimos aí, pô. Mês que vem a gente se fala. Uma semana de boa, pô, tá garantido, podemos dormir sem culpa. É isso, essa deitada no dia do pijama velho que você escolhe no dia seguinte, que hoje eu posso, hoje eu tô liberada. Hoje eu tô de boa, porque teve ontem, então assim, ninguém tá culpado aqui. Mas a gente fala sobre isso. Mas isso é maravilhoso, e que eu quero perguntar pra vocês, que a Tayla falou, vocês conversam, e eu já ouvi vocês falando em algum... A gente faz isso aqui pra gente poder ser obrigado a arrumar o tempo pra gente falar dos nossos problemas. E a Fernanda Lima deu esse depoimento aqui também, que ela arrumou aquele programa bem juntinhos, que ela foi atrás de fazer
pra ela poder falar com o marido dela. Coisas que ela achava importante que ele não ouviria se ela soltasse em casa. Tipo um programa desse nosso aqui. Tipo, botar os especialistas de maternidade. Ela botou no Bem Juntinhos pro Rodrigo sentar com ela ali. E é um pouco do que vocês já disseram que fazem ali. Na vida offline, fora do gravando, vocês abrem com facilidade esses assuntos, inclusive mais delicados? Tipo, não sei se é delicado pra vocês, do tipo olhar um no olho do outro e falar, então, a gente tá transando pouco. Com certeza. Eu acho que o canal, o Flor e Manu, ele existe muito porque a gente tem ali... Primeiro que a gente grava na nossa casa, não tem ninguém, somos só nós dois. Literalmente não tem ninguém. Não tem ninguém mesmo, tem a câmera e a gente. E aí a gente vai falando. Às vezes a gente briga, a gente joga o vídeo fora, porque a gente brigou durante o vídeo. A gente fala, não dá pra gente botar isso. E a gente não corta, né? Não e tem a gente corte. não corta. Então, quando dá ruim, a gente joga fora. A gente joga fora e faz de novo. Às vezes a gente transa depois que a gente fez o vídeo, se o vídeo foi bom, porque a gente tem ali aquela lacuna de 3 horinhas que a gente tá trabalhando. Mas se a gente, sabe, se a gente tem aqui, de repente olha aí, a gente usa 2 horas pra trabalhar e o resto do tempo a gente pode fazer outra coisa. Então, o canal, ele proporciona isso, um tempo que a gente tá junto, que a gente conversa pra fazer o vídeo, a gente conversa. Que o nosso problema maior é o tempo mesmo. O problema maior é o tempo. Não é que a gente não converse, não é que eu não esteja aberta a um diálogo ou a Flor não esteja, a gente tá. Não, lá em casa é cabeção, conversa cabeçudo o tempo todo, é só conversa cabeçuda. O problema não é esse, mas o problema é que a gente não tem tempo pra isso, porque, veja, eu acordo às 5. A prioridade da Flor é dormir. Exatamente isso que eu ia falar, ela dorme 3 horas a mais que eu em média por noite. Então eu acordo às 5, aí o Martim acorda às 6, o Martim sai às 6:30, aí o Vicente já acordou. 6:30 já tá de pé. E aí eu vou trabalhar, eu começo a atender às 8. Então a gente só vai se encontrar de novo às 6 do final do dia. Se eu não estiver trabalhando, se ela não estiver trabalhando até às 8, 9, 10. E aí a gente não tem como conversar. Te entendo, eu tô em casa essa dinâmica aí. Então a gente... Eu passei 10 dias sem ver a cara do meu marido. Sem ver a cara do meu marido. Ele saía antes de eu acordar e quando ele voltava já tava dormindo. Na mesma casa, né? O que é muito louco. Mas às vezes eu acho mais fácil do que quando eu tô numa fase que tá eu e meu marido em casa, trabalhando de casa 24. Às vezes eu acho que quando, por exemplo, essa semana a gente tá gravando a semana toda, uma desconexão muito grande, você não tem... Se isso é constante, isso nem existe, com certeza. Se isso é muito longo, sim. Mas, por exemplo, eu que tô sempre com ele em casa... A novela é 1 ano. Aí Deus me livre. Mas o que eu me queixo mais, em geral, não é nem do sexo. O que me faz falta, é uma briga que a gente tem várias vezes, é dela saber de mim. Eu falo, cara, você não sabe o que eu tô passando, você não sabe o que eu tô pensando, o que eu tô vivendo, a gente não... E aí ela fala, tá... Ai, que lindo. Mas rola muito essa conversa. A gente tem que conversar o que você tá sentindo. E a Flor, ela vai mais no automático do que eu. Ela vai tocar o barco, sabe assim? E eu vou falar, eu preciso que você saiba o que tá acontecendo comigo, porque senão fica muito ruim. E aí nessas horas o casamento perde o sentido pra mim. Quando eu sinto que a gente não tá sabendo um do outro, saca? Realmente, assim, que eu tô... As vidas estão muito individuais. A gente tá só dividindo a casa. Não, foi legal, ontem eu fui lá, não é como foi seu dia. Mas assim, o que você tá sentindo? O que tá se passando aí dentro de você? Quais são suas angústias, né? Eu acho que isso é... Que eu acho que a gente, antes do Vicente, tinha muito mais esse tempo de passar horas ali falando, cara, eu fiz isso, senti aquilo, pensei aquilo outro, fiquei com medo daquilo outro, que é uma coisa que é muito legal da relação, que é esse espaço onde você fala as coisas que você não fala nos outros lugares. Então, que isso a criança retira um pouco, porque não tem tempo para isso. Quanto é importante o diálogo, né, gente? Assim, cabeça unânime, é muito, assim, é fundamental. E porque a gente ainda vê, graças a Deus, cada vez menos, a resistência do homem em falar dos seus sentimentos, né? E olha que legal você falando que o que sente falta de você falar dos seus sentimentos. Mas a realidade ainda é muito ao contrário, né? O homem ainda segura muito os seus sentimentos. E eu passei esses dias por uma situação parecida com um casal, onde eu nunca imaginei um casal que está junto há, sei lá, 30 anos, acho que 30 anos que eles estão juntos desde a escola, e já tem 2 filhas, uma de 18 anos, e assim, casal referente, esse casal que eu convivo muito de perto, então não é um casal assim distante que eu vejo, um casal que sempre se deu muito bem, sem grandes crises, assim, e do nada ele vira e fala assim, eu acabei de falar em separação, por uma coisa específica que eles estavam vivendo. Aí eu falei assim, mas... que eu me lembre, e eu tenho intimidade pra isso, eu falei, você nunca trocou sobre esse problema. Tipo, esse problema sempre existiu, sempre esteve ali presente no comportamento dela, uma coisa dela,
E você nunca falou nada. Eu estive do lado milhões de vezes que isso aconteceu, você nunca falou nada. Tipo, como que agora, do nada, você fala, isso eu não aguento mais, eu vou me divorciar? Tipo, não. Tipo assim, tudo bem, olha que não posso fazer nada, né? A escolha é sua. Mas é a pessoa que guardou, que inclusive pra mim era um problema no comportamento dela, mas pra mim e pra ele não era. Porque são 30 anos juntos, a pessoa sempre fez isso e nunca falou nada, e hoje você fala de separação, ou seja, a maioria dos casais ainda, dos homens ainda guarda esse sentimento, e na hora, chega uma hora que não aguenta mais, simplesmente sai dessa relação antes de poder ter essa troca e essa evolução juntos, né? Isso vai rolar. Eu acho também tem uma coisa, pra mim, acho que pra gente tem isso, que a gente sempre, claro que não é verdade, né? Mas a gente sempre pensa que a gente pode se separar. Assim. Não, Você sempre considera a possibilidade dela. A gente sempre olha e fala, o jogo não tá ganho. O jogo não tá ganho. Não tá, a gente não estamos aqui, sabe? A gente... Cara, será que... Às vezes mais seriamente. Às vezes de verdade mesmo, de tipo assim, cara, não... Às vezes mais como uma, presta atenção, hein, cara. Vocês tiveram no início do ano um texto que vocês falaram muito disso, né? Dessa dificuldade ali, de vai separar, não vai separar. E como é que foi isso pra vocês? Como é que foi a escolha do não vamos? A gente voltou com o canal, justamente. A gente voltou com o canal, a gente foi no Réveillon, a Flor tava muito frustrada de não estar em XYZ. É porque a gente tem que falar, é porque existe a outra vida, né? Existe a outra vida. Existe a outra vida. Se frustra o problema muito com da essa... outra vida, da vida que você não tem, mas que você fantasia que você poderia ter, né? E também as pessoas que você inveja ali no Instagram, que você fala assim, pô, a fulano tá no Réveillon não sei aonde, mas fulano tá transando. Às vezes esse casal aqui eu não tô transando, não tô nem dormindo, como é que eu vou transar? Então você olhar a vida das outras pessoas e a própria vida que você tá fantasiando que você poderia ter e que não é a sua vida, isso é você entender que é assim mesmo, que a gente faz isso, mas que a gente tem a nossa vida e como é que a nossa vida é legal, olhar pra nossa vida e falar, essa é a vida que eu tenho, legal, olha aqui, é bom, tô bem aqui, isso é bom. Mas aí no Réveillon a Flor tava Mas no Réveillon tava... A outra vida tava bem mais interessante. A outra vida tava forte. No Réveillon geralmente pra mim Réveillon porque ela não podia viajar, e tem que viajar no Réveillon, senão não é Réveillon. Deus do céu, a gente pode só jantar, dormir, seguir o baile. Não, mas e tal. E aí isso foi, e ela transformou, não sozinha, mas o Réveillon nosso... Você teve uma grande culpa, você sabe. Bom, mas... Porque você falou, realmente, né? A gente podia fazer uma coisa diferente. Porque eu vou na onda, mas aí chegou uma hora que eu falei, a gente não fez nada, a gente tá aqui, isso aqui é a vida. A gente tá aqui, ninguém vai viajar, a gente vai lidar com isso, tá bom? Só que não, e aí ficou muito chato. E eu falei, cara, se você seguir assim, a gente vai precisar de ajuda. Ela falou, o quê? Precisar de ajuda? Aí eu falei, Aí eu falei pra ele assim, eu quero que você escolha um terapeuta pra atender nós dois. Eu quero isso. Vamos lá procurar um terapeuta, eu quero ver esse terapeuta passar no seu crivo. Eu tenho uma maravilhosa. Olha aí, tá vendo? Pois mas eu sou chato assim num grau... Conhece, sem compromisso. Eu tenho. Mudou meu casamento. Pois então, aí quando chegou nisso... de casal não tá faltando indicação. Olha, as meninas têm muita... Eu vou pedir. Mas a gente... Aí quando eu ameacei isso... Da Luciana. Mas quando eu fiz essa ameaça, a Flor acho que deu uma... Aí a gente falou, vamos voltar ao canal um pouco nesse momento. Pra poder... O canal é a nossa terapia. A câmera... Já que eu não vou encontrar um terapeuta que você aceite, que você goste, vamos fazer a nossa terapia aqui. Não é isso, é o conversar com a possibilidade de uma plateia também, que faz você já ter limites, né? É a triangulação. A triangulação. A câmera é o outro que a gente tá falando ali, quando eu falo, eu me escuto falando com ela, depois eu que edito mesmo. Você se escuta de novo. Eu falo, cara, que coisa horrorosa que eu tô, sabe, assim, ou ela falando comigo. Gente, olha que dica maravilhosa, vai estar todos os casais fazendo... Mas é sério, porque você se vê de outra forma, né, obviamente. Bom, você se vê e depois você fala, olha eu. É diferente de estar aqui agora, muito. né? Não é? Você olha e fala assim, gente... Acabei de editar um episódio de raramente. Tayla não gosta, a Tayla grava e nunca mais quer ver nada, né? O que eu falo assim? E aí eu e aí tem os comentários das pessoas que são, às vezes, horríveis, mas às vezes super legais, interessantes também. Que a gente... E às vezes horríveis também pra você pensar sobre você. Falar assim, realmente eu tava meio horrível esse dia. Eu tava sendo agressiva, não tava ouvindo o que ela tava falando, ou o contrário. Então, é super importante pra gente fazer uma retirada da posição autocentrada que a gente na qual a gente tende a estar, né, no casamento. Sou eu sei o que é, eu estou sentindo isso, vai ser do meu jeito e tal. E tem uma coisa para quem estiver ouvindo, a gente dá aqui, né, alguma contribuição, se eu puder chamar assim, que vocês falam aqui, trazem, né, que o canal voltou para que vocês voltassem a conversar e corrigir uma situação que não estava
confortável. Então, a importância de falar, que é o tempo que você fala que a maioria dos homens que sentam na sua frente não querem tocar em assuntos difíceis. Tem assuntos que eu imagino que para todo mundo, falar de dinheiro quando o cara não tá indo bem, falar do sexo quando o sexo não tá entrando, ou quando alguém perdeu o emprego. Então, são muitos assuntos delicados que, no final do dia, eu vejo esse episódio como uma contribuição nesse lugar de conversa. Sim. Porque se você não fala, vai virando um elefante branco e tomando uma proporção maior e na sua cabeça você vai criando possibilidades. E às vezes você falou, aquela pessoa pode te acolher de um lugar que dali a relação de vocês vai... E até quando você ouve o que você mesmo está dizendo. Quando você fala, demais. Você tira de você, bota pra fora uma coisa que você estava sentindo. E já passou, e passa. Normalmente... Passa. E aí você ouve, você fala, talvez não tenha tanta importância assim isso que eu tô falando também. E aí o outro também vai te dizer coisas, né? Porque isso é importante falar. Porque quando você fala, você tem uma réplica. Coisas ruins ou respostas que você só teria ouvindo o outro. E que você não espera. Não espera. O outro vai te falar uma coisa que aquilo pode fazer você ter vontade de transar com o outro. Porque o outro vai te falando aquilo. Um exemplo, eu nem sei se eu já dei esse aqui, mas foi a terapia de casal. Meu marido ia fazer uma viagem a trabalho e ele quis cancelar a terapia de casal. Aquilo me matou. Falei, ele tem que viajar sexta-feira, ele não vai, eu briguei, falei, eu tô indo, você vai se você quiser, pra sua cabeça, você tá indo viajar, se você não quiser ir, o problema é assim, eu vou. E, tipo, drama, dentro de mim já, ele não quer saber de mim, ele só tá pensando nessa viagem, rejeição, né, que é sempre meu drama. Quando ele senta, ele começa a terapia falando pra Cris, nossa terapeuta, assim, Cris, eu nem queria estar aqui hoje, porque a gente tá super bem. Eu queria viajar nessa energia boa que a gente tá. Tava com medo de chegar aqui, a gente mexer com coisas difíceis e eu viajar numa energia não tão boa quanto a que a gente tá agora. Aí na hora eu já derreti, já fiquei com vontade de transar na mesma hora, exatamente esse exemplo que você deu. Eu falei, olha que bobagem, se eu não tivesse engolido e falado assim, pô, mas pra mim é importante, tô me sentindo rejeitada aqui. E ele me dissesse, na mesma simplicidade, não amor, eu só não queria que tá tudo tão bom. Mas por que, né, que o simples, que é tão simples, vira tão complicado se a gente não se comunica? Então, eu acho que... Eu acho que também, dentro disso tudo que a gente está falando da comunicação, eu acho que tem muita gente com dificuldade de falar, mas eu acho que a maior dificuldade do ser humano é ouvir. Uhum. Né? Eu sei que falar, tem gente que também não consegue, mas ouvir, o bagulho é muito doido de ouvir. O quão é importante se abrir a escuta de verdade, né? Então, ouvir é impossível. No nosso mundo, ouvir implica não saber o que dizer depois. Quem que vai conversar assim? Falando em saber ouvir, né? Aproveitar que a gente tem 2 homens na plateia que ainda não falaram. Vocês querem perguntar, dar um depoimento, falar alguma coisa? Como é que é pra você fiquem falar? à vontade, tá? É só se quiserem mesmo. Tá fazendo sentido isso aqui, tudo que a gente tá falando? Trouxe alguma... Eu acho que essa questão do diálogo é muito complicado, né? A gente às vezes tem coisa pra falar e aí chega naquele final do dia, você, vou levantar uma lebre que vai me dar aquela dor de cabeça. Aí você deixa pra lá, no outro dia você esquece, no outro dia tá mais acentuada. Muito. Mas fica naquela questão do, vai levando um pouco mais, vai até onde dá. Você acha que vai passar e não vai. Você acha que você vai ter mais facilidade de falar? Não. Depende dela. Né? Porque é isso que vocês estão falando também, é você ouvir, né? Então, às vezes você chega e fala e ela é muito... A Juliana tem essa questão de ter muita certeza do que ela fala e não mudar a opinião dela. Né? Então a gente tem alguns embates com relação a isso. Então, por isso que fica naquele... Às vezes eu chego e falo, eu precisava falar, mas... já tá no final do dia, já tá todo mundo cansado de trabalho, criança e tudo. A gente tem 2 também, né, pequenininhas. Sim. Então, fala, Você trouxe uma coisa que eu acho que é muito comum. Aí você me diz em consultório, isso também é muito comum. É isso, deixa pra depois vai passar, deixa pra depois vai passar. Mas aí tá lá. Aí quando a situação se repete... O que bateu aqui já bate aqui, porque já tá o daqui guardado. Não, deixa pra depois. Aí uma hora... As coisas não se processam sozinhas, né? Assim, não tem deixar a coisa andar que vai o tempo cura. Não. A gente tende a repetir, ficar mais frustrado, ficar com mais raiva, ficar com raiva porque não falou, ficar com raiva porque o outro não percebeu sozinho o que devia ter percebido. A bola de cristal que o outro não tem. E assim você vai acumulando. É quase, uma regra, não é 100% das vezes, mas acho que a regra é assim, 98,8% que vai piorar. Aquilo,
É raro você deixar um troço parado e ele se resolver sozinho, né? Eu já vim sem meu marido, mas eu trago muitas perguntas que a gente tem em casal, porque nós somos pais de primeira viagem, nosso filho tem 1 ano e meio só. E aí vocês estavam falando de você se redescobre como mulher, você vai se descobrir como mãe, como mulher, como uma mulher sensual pro seu marido, e ele tá te descobrindo como essa sua nova versão. Aí eu queria saber se pra você se encontrar de novo e trazer tudo isso de volta, encaixar o seu casamento nisso, o marido ajuda de alguma forma também a entender que você é aquela pessoa, a você se aceitar desse jeito, que eu ainda tô me descobrindo como mãe, né? Então, onde o marido pode se encaixar nisso? Porque a gente passa por muitas divergências, dele não entender o meu estresse daquele dia, porque a gente não passa o dia todo junto, então ele não sabe qual é a minha carga, eu não sei qual é a dele, e no final do dia estamos os dois cansados sem saber lidar um com o outro, e a gente tá tentando se achar. E aí onde a mulher pode entender o marido como pai e o marido dentro de casa, e o homem vendo a mulher como também esposa mais mãe naquele contexto. Porque é muito difícil mesmo. Eu acho que eu demorei. Eu voltei a me sentir, assim, um indivíduo mesmo. Falei assim, agora eu voltei a ser um pouco mais... Eu voltei a ser um pouquinho... Tem uma memória daquela figura que você era antes da maternidade. Depois de 2 anos. Acho que quando ele fez 2 anos, eu falei, agora eu... Do número que eu falei. Agora eu me dei uma lembrada. Lembra que dei depois uma lembrada, dos 2 anos, normalmente, óbvio que é um estudo, mas que depois dos 2 anos é que o relacionamento do primeiro filho, que o relacionamento começa a se reencontrar. Ela tá falando dela, não tá nem falando do relacionamento pra mim ainda. não, mas ela uma tá coisa falando eu dela. entendi, mas... Ela tá mais pra trás. Não, eu entendi, mas aí a gente... porque, baseado na pergunta dela... Você voltar para o seu corpo, né? Você voltar para a sua... Ou entender essa sua nova realidade vai fazer com que automaticamente você se encontre para o mundo, para o seu trabalho, para a sua carreira, para a sua profissão. Se entender primeiro, para depois você pensar em como você vai agradar o seu marido agora, o seu marido vai te ver. Então, é mesmo um passo de cada vez. Eu realmente, meu filho com 1 ano e meio, eu ainda tô me achando. Então, não tem como eu me preocupar em como é que eu vou ser uma esposa se eu não sei como eu sou comigo mesma ainda. Exatamente. Aí, essa que é a dificuldade. É aí que entra a paciência e a empatia que o marido vai ter com a mulher, porque apesar de que ele também tá se transformando como pai, nós passamos por mais transformações físicas, emocionais, hormonais que eles, e ele tá ali pra tentar te entender, e você também pra tentar ser o mais normal possível com ele, né? Porque nem você sabe o que você tá passando, então você tenta não transmitir de forma tão pesada pra ele, né? Mas realmente, se achar como casal vem depois a gente se achar como mulher novamente. Sim. Pra mim, Mas sim. termina aí, Flor. Não, eu acho isso. Eu acho que, então, pra mim, foi isso. Com 2 anos, eu olhei e falei assim, olha eu aqui, tem um negócio aqui, tem uma poeira aqui que eu tô reconhecendo de novo, que eu tô voltando a me ver, assim, como olhar e falar, consigo sair, ficar mais tempo fora de casa, não fico na culpa. Consegue se divertir até fora de casa. Consigo me divertir fora de casa, consigo dançar de novo, consigo me achar bonita, consigo me achar sexy, porque eu fiquei 1 ano assim que eu não botava, eu tava de pijama e eu tava na boa de pijama, eu tava demais assim, eu tava muito relaxada de pijama e eu não tava nem aí. Eu lembro que minha mãe, que é uma figura toda, tipo, muito moderna, progressista e tal, ela falou assim, mas você tá assim em casa? Eu falei, você vai me dizer isso? Que louco, né? Né? Porque ela, tipo assim, muito moderna, muito jovem, muito E aí me falou isso, eu fiquei muito brava. Eu falei, cara, não vem me falar isso. Eu tô aqui, tipo, o Emanuel que corra atrás. Se ele quiser falar alguma coisa sobre isso, vamos falar, mas não tô pensando sobre ele. Tô pensando como é que eu vou fazer pra sobreviver a isso que eu tô vivendo, que é uma parada muito, muito forte, muito, muito intensa, de muitas coisas que você vai sentindo, que esse amor por esse ser que tá ali, que você não sabe também, que não tá separado de você, que faz parte de você, né? E de repente você tem que olhar e fazer uma certa separação dele. Ele tem que ter outros objetos também de satisfação dele ali, né? Que seja uma avó, que seja uma figura que seja uma rede de apoio paga, mas que ele vai ter esses outros objetos. A escolinha é muito importante, eu acho, nesse sentido. Para ele também ir fazendo uma desconexão de você, e você poder sair dali, daquele negócio que você tá, com menos culpa, né? Porque eu acho que a culpa atrapalha muito também a gente fica muito culpada de sair.
Eu fico muito culpada de sair. Hoje em dia eu fico bem menos, assim. Eu falo, cara, eu vou lá porque eu preciso disso. Preciso me reconhecer fora desse sistema todo que a gente inventou, né? Então, se reconhecer fora do sistema é muito importante para você estar de novo com o seu parceiro, olhar para ele e falar, legal, eu tô aqui, eu tô inteira aqui. Para o outro também te enxergar, eu acho, inteira e falar, ela não é só mãe do meu filho, ela é mãe do meu filho. Eu ainda não me enxergo inteira, não. A gente tá meio chegando aqui no final do episódio. Meio eu queria não, né? convidar. Já passou da hora. É muito assunto. A gente tá tentando fazer dois, a gente tá tentando fazer dois. Dá vontade de ficar aqui. Eu queria convidar, enfim, né, a nós, e vou começar e depois a plateia, se alguém quiser. Que dica vocês dariam que na prática, na casa de vocês, tipo, ajudou muito para esse casal se entender ou vou começar e dar um exemplo aqui, que na minha casa fez muito sentido quando você fala, tem o dia que é o do almoço dele e ele vai dar o almoço do jeito dele. Lá em casa também demorou muito pra gente conseguir fazer essas divisões e tipo, hoje isso é seu, isso é meu. Eu acho que depois dos 2 anos a gente, né, principalmente mãe de primeira viagem, a gente ganha uma segurança, a gente voltou pra superfície, né, eles também já têm autonomia, pra gente conseguir também fechar os olhos, né, não querer controlar tudo tanto igual no começo, né, que a gente acha que tem, né, é louca de achar que isso vai ser possível. Então eu entendi o que eu faço melhor, o que ele faz melhor. Até hoje ele que corta a unha, ele corta a unha muito melhor que eu. Então eu adoro dar comida, eu adoro esse momento da alimentação, de montar prato e tal, adoro, ele tem um pouco de preguiça e ele adora botar dormir. Então a gente conseguiu, essa é a minha dica, né, e daí vou convidar vocês a dar alguma também. A gente conseguiu entender o que isso aqui eu faço melhor que você. Isso aqui é mais prazeroso pra mim do que pra você, isso aqui pra você é só uma obrigação. Ele ama tomar banho com ela, por exemplo. Pra mim, eu gosto de um banho rápido. Ele adora, eles brincam, eles fazem esquibunda no banheiro. É o momento deles, assim, sabe? Então a gente dividiu e entendeu, conseguiu ali pensar o que é prazeroso para um fazer e melhorou muito a nossa dinâmica, a nossa rotina. E eu também, agora, essa parte é sua, tô indo ali meditar, sei lá, ler um livro. Tem alguma coisa que pra você, ou você já tem alguma resposta aí de alguma coisa? Cara da Tati. Tô procurando ainda. Peraí, pode passar. Passei. Que ajudou? Vocês têm bem Não, alguma óbvio que coisa? tem, mas eu acho que pra mim o diálogo, a gente discutia muito essa coisa de uma criação totalmente diferente da outra, né? Eu também cresci com pais separados, com, enfim, minhas crises, e ele com as crises dele, mas com uma família estruturada, com outro tipo de educações diferentes. E a gente teve muito embate nisso, assim, de não é assim, não é assim, é assim, não, pra mim foi assim, então vai ser assim, e várias vezes na frente das crianças, só porque não era uma briga, um grito, não, mas era um desentendimento, era uma discussão claramente para a criança. Então a primeira coisa foi, cada um engole o seu babado aqui, e vamos ali, sair de cena, deixar a criança no lugar seguro, e vamos discutir isso depois. Então isso foi fundamental. Pra gente conseguir estabelecer o mínimo ali pra coisa. E tem funcionado, e aí já não vira mais uma discussão, porque a discussão é na hora da raiva, é na hora do ódio, então e depois você já vai conversar, vai ouvir melhor o outro, então funcionou bastante, tem funcionado bastante. Quer? Aquela, passa também. Não, tem um negócio que a gente faz que eu gosto muito, que eu não sei se tem a ver com isso que você tá falando, Júlia, mas que eu gosto de ficar na cama com as crianças. Pra mim, assim, domingo de manhã, ficar na cama com as crianças. Porque eu acho que tem uma coisa que é também a família que você tá construindo. Uhum. E quando é que você abre espaço pra ter essa cumplicidade de família mesmo, pra ter essa intimidade de família. Pra estar ali, e um brinca e o outro se joga, e o outro puxa a perna de um, não sei o quê, e vamos brincar disso, e cobre com cobertor e tal. Eu acho muito gostoso e eu acho muito íntimo. Eu acho que cria uma intimidade muito boa, assim. E ter esse tempo que é meio de nada. Porque você não tem que fazer nada. Você não tem que dar comida, você não tem que dar banho, você não tem que sair, você não tem que transar, você não é casal, você tá ali brincando. Brincar, eu acho. Eu acho que a brincadeira... A brincadeira é muito importante em família. Às vezes a gente fica só na obrigação das coisas. E aí a gente esquece
que o que fica, ainda mais para eles, talvez, seja essa sensação de brincar. Brincar com pai e mãe. Brincar e uma lambeção também. Um puxa para lá, um beija aqui, o outro irmão também. E brinca de derrubar. Então, isso é uma coisa que eu acho muito rica, muito boa de ter. Gostei. Total. Sua resposta é bem melhor do que a que eu ia dar. Eu tinha pensado duas coisas, assim. Uma acho que é simples, acho que tem a ver com isso que você estava falando antes, que é tentar partir do princípio que o outro não está de sacanagem. Eu amo isso. É muito difícil de fazer, porque a gente olha e fala, tá de sacanagem com a minha cara. Essa primeira coisa que é pensar, é difícil mesmo, pensar, ele está fazendo o melhor que ele pode, ela está fazendo o melhor que ela pode. Vamos partir daí, ter fé que o outro não está de sacanagem. Que ele está no mesmo Que time ele tá que no você. mesmo time, mas isso é muito difícil de fazer, porque várias vezes a sensação é, cara, não é possível que você tá, né? Essa é uma. Outra muito simples pra gente foi quando eu entendi que eu tinha que esvaziar pedaços do meu dia para ficar com o Vicente, sem a Flor. Então eu vou levar ele para sei lá o quê, eu vou fazer isso e tal. Então eu mudei toda a agenda de coisas. Então eu levo não sei onde, eu faço não sei o quê, eu levo na escola, blá blá blá, porque aí a gente passou a ter uma dinâmica só nossa, que é só do nosso tempo, que não é triangulado. Isso foi muito, muito importante para a minha relação com o Vicente, eu acho, e para que para a gente fosse melhor quando a gente está junto, porque eu passei a existir como uma pessoa para ele que não é o cara lá que está junto naquela hora. Mas não é fácil de fazer porque entra na questão do tempo, mas isso de falar, eu vou ter que me livrar, abrir essa manhã para ficar com ele, sabe? E essa manhã de segunda, amanhã de quarta, não sei o que e tal. É difícil, né, na nossa vida fazer isso, muito difícil. Mas e o que implica para mim que eu vou ter que achar outras horas para mim. Então eu vou acordar muito mais cedo para ter o meu momento, depois eu vou ter um momento com ele e para voltar a ser uma pessoa que é várias pessoas, assim. Topar embarcar nessa jornada que é gestar, criar e educar uma criança não é uma tarefa fácil. Por isso, quando um casal decide fazer isso junto, o diálogo com uma escuta verdadeira e respeitando os limites do outro é extremamente importante. A gente quer muito agradecer a presença do Emanuel, da Maria Flor, que trouxeram com muita lucidez e verdade os desafios do cuidado que a gente pode ter dentro da relação amorosa após a chegada de um filho. E é óbvio agradecer também a nossa plateia 1001, que sempre está aqui com a gente de coração aberto e aumentando a nossa roda de conversa. O episódio de hoje termina aqui, mas a gente se encontra semana que vem aqui no canal 1001 Tretas ou na sua plataforma de áudio favorita. Até semana que vem.